Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos ver um conteúdo do sexto ano, muito bacana, muito legal. Meu nome é professor Emiliano e a gente vai nessa viagem maravilhosa, tranquilo? Vem comigo, vamos ver aqui, ó. Nós vamos ver hoje unidades de medidas, um conteúdo muito bacana do sexto ano. E a gente começa falando exatamente de medidas de comprimento, tranquilo? Então olha só, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é muito comum nós estarmos vendo, percebendo objetos e coisas que podem ser mensuradas a partir justamente de suas medidas. Por exemplo, esse cubo aqui, as medidas dele foram colocadas em centímetros. Esse caminhão aqui, as medidas dele foram estabelecidas em uma outra unidade de medida, o metro. Tá? Aqui nós estamos falando de distância. Então, a distância de uma cidade para outra ela é medida a partir de quê? De quilômetros. Então, observa também o seguinte aqui. O vidro, por exemplo, quando a gente coloca o vidro em uma janela de uma casa, de um apartamento, em uma cozinha, dependendo da sua utilização, ele é medido a partir de quê? Da sua espessura, ou seja, em milímetros. Tranquilo? Vamos ver aqui, ó. As unidades de medida de comprimento são exatamente o seguinte: quilômetro, hectômetro, decâmetro e o metro. Nós temos aí os múltiplos e os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Olha só, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Tranquilo? Então a gente percebe que essas unidades de medidas elas estão presentes em várias situações do nosso cotidiano, muitas situações do nosso cotidiano, tranquilo? Vamos seguir em frente aqui, ó. Medidas de capacidade. Então, muitos de vocês, por exemplo, já vivenciaram, já presenciaram, já viram situações, até na sua casa, na sua escola, onde você quer que esteja, você pode presenciar muitas situações de utilizando medidas de capacidade. Por exemplo, um refrigerante, que a capacidade dele é em litro. Nós temos aqui uma caixa d'água. Geralmente a caixa d'água pode ser de 500 litros, 1000 litros, 2000 litros, 5000 litros. Depende muito do seu tamanho. A jarra, por exemplo, comporta 1 litro, mas aí como está na metade, ela tem 500 ml. Olha lá os submúltiplos aí. Ou a xícara, por exemplo, a xícara não vai ser 2 litros, é claro que não cabe. Aqui geralmente vai ser 300 ml, 400 ml. A gente observa também aqui o caminhão. Esse caminhão-tanque tem a capacidade, por exemplo, de transportar 12.000 litros de combustível, 15.000 litros de combustível. Então, observa a questão da capacidade. E os pequenos frascos, por exemplo, né, tem a capacidade de armazenar pequenas quantidades de líquido dentro do seu espaço aqui. Então, nós temos aí os múltiplos e os submúltiplos das medidas de capacidade. Vamos vir para cá, olha só. Eu tenho aqui quilolitro, hectolitro, decalitro, o litro é a unidade padrão, e aqui eu tenho decilitro, centilitro e mililitros. Tranquilo? Beleza? Então, assim, o litro é a unidade principal de medidas de capacidade. É muito comum vocês verem várias situações que envolvem justamente a medida de capacidade. Vamos seguir em frente aqui. Medidas de massa. Olha só. Aqui, por exemplo, se você vai à feira, se você vai, por exemplo, encomendar uma torta, um bolo de aniversário, até as grandes quantidades que são transportadas por caminhões, traz exatamente isso. Olha só, eu tenho aqui, ó, 8 quilogramas, 5,67 gramas. Coloquei aquele ali, o anel. O anel, por exemplo, ele é medido exatamente em quê? Em grama. Nós observamos aqui várias situações dos múltiplos e dos submúltiplos dessa unidade de medida super importante. Então, a unidade padrão é 1 quilo, eu posso ter toneladas de alimentos, eu posso ter quilogramas a partir de um bolo, ou então medir objetos a partir de suas gramas. Tranquilo? Vamos ver aqui, ó. Medidas de massa. Nós temos aqui, ó, quilograma, hectograma, decagrama e o grama, que é a unidade padrão dessa medida de massa. Decigrama, centigrama e miligramas. Tranquilo? Quando se vai à feira, por exemplo, eu quero comprar 1 quilo de carne, 1 quilo de queijo, a unidade padrão que vai vir em quilo e grama, porque quilo
também é unidade de medida. 1 kg 432 gramas, então vai ser estabelecido dessa forma. Então percebam a importância dessas unidades de medida no nosso meio, no nosso cotidiano, para a vida como um todo, porque a matemática ela também nos proporciona essa condição de poder medir, pesar e saber exatamente a capacidade de líquido em objetos. Tranquilo? Muito obrigado, desde já agradeço a sua participação. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço.